É para mim um prazer enorme estar de novo entre vós, aqui no Porto Muniz, onde termino hoje uma visita de 2 dias a este bonito arquipélago do nosso país. Comecei no Porto Santo, ontem, numa sessão magnífica, ao ar livre, e hoje continuamos no Funchal, em Machico, e terminamos aqui em Porto Muniz. E há uma coisa que eu vos garanto, é que em todos estes concelhos por onde passei, encontrei gente de toda a região, e nota-se uma onda de mudança, nota-se uma vontade de mudança. É certo que, em alguns casos, as pessoas falam comigo e dizem que não podem expressar-se publicamente, mas que desta vez vão dar o voto aos candidatos do Partido Socialista. E os candidatos do Partido Socialista, em todos os 11 concelhos desta região autónoma da Madeira, têm uma dupla obrigação. Primeiro, o de poder fazer tudo, mas tudo o que tem ao seu alcance, para, através do poder local, nas juntas e nas câmaras municipais, poderem ajudar a minorar o sofrimento e as dificuldades dos madeirenses e dos porto-santenses. E a segunda grande responsabilidade é o de reconciliar os nossos concidadãos com a política. Por onde tenho passado, ouço muita gente desiludida, desencantada, que já não acredita que a política possa resolver os seus problemas. É por isso que é fundamental, não me canso de o dizer, que os candidatos do PS só podem e só devem prometer aquilo que têm a certeza de poder cumprir quando forem presidentes de Câmara ou quando forem presidentes de juntas de freguesia. Mais vale perder uma dúzia de votos do que criar mais ilusão, do que criar mais desencantamento e do que criar mais afastamento dos cidadãos na vida pública e na política. A política do P grande é essencial para o nosso país, porque a política do P grande tem a ver com as pessoas, tem a ver com a vossa terra, com a nossa terra, com a vossa região, com a nossa região e com o nosso país. É através da política que nós podemos resolver os problemas das pessoas. E é por isso que aqui estou, no Porto Muniz, para apoiar os candidatos do PS, para apoiar o Sr. Tito, o Batista, o Luís e o Orlando, os candidatos às juntas de freguesia de Porto Muniz, de Achadas da Cruz, de Ribeira da Janela e do Seixal. Porque tenho a certeza que se há 4 anos nós ficámos por meio, isto é, se ganhámos apenas 2 das 4 freguesias deste concelho do Porto Muniz, desta vez vamos ganhar as 4 freguesias, porque merecemos, porque temos os melhores candidatos e temos as melhores ideias. Estou aqui para apoiar os candidatos à Assembleia Municipal, liderados por um grande socialista, por um grande amigo, o Emanuel Jardim Fernandes, a quem saúdo e a quem desejo as maiores venturas nesta luta eleitoral. Aliás, estão aqui esta noite grandes socialistas. Esta noite é uma noite de alegria e de satisfação para o líder do PS, por saber e por sentir que no Porto Muniz a família socialista está unida, está forte e está concentrada num objetivo, o da mudança política.
E ficaria de mal com a minha consciência se não desse publicamente um grande abraço à Rita Pestana, ao Duarte Caldeira, ao Lino Conceição, que aqui estão esta noite connosco e que fazem parte do património da história, mas também do futuro do Partido Socialista aqui no Porto Muniz e na nossa região. Junto a eles, o Rafael Jardim, outro grande socialista que aqui está entre nós. E dizer-vos que não estou apenas eu aqui esta noite. Também estão aqui dirigentes da região, a começar pelo líder dos socialistas na Madeira, o Vítor Freitas, pelo líder do nosso grupo parlamentar, o Carlos Pereira, e pelo deputado da Madeira na Assembleia da República, o Jacinto Serrão. Aqui estamos todos, nacional, regional e local, para dar o apoio aos candidatos do Partido Socialista. Para dar o apoio a todas e todos os candidatos do Partido Socialista. Mas como todas as equipas, e o meu amigo Sérgio, ele está ao cimo, mas para todas e todos os candidatos do Partido Socialista, há sempre uma liderança. E essa liderança é reconhecida como uma liderança natural, a do nosso Emanuel Câmara. O Emanuel Câmara é um homem de paixões, mas é também um homem de convicções. Ele expressou aqui a sua indignação perante aquilo que tem sido a má gestão dos presidentes de Câmara neste Conselho do Porto Muniz. Daqueles presidentes de Câmara que tudo prometem para ganhar, mas depois quando chegam ao poder fazem quase tudo ao contrário daquilo que prometeram. E aqui no Porto Muniz é muito simples. Só há duas opções. Quem está satisfeito com o trabalho da Câmara Municipal só tem que votar nos que estão. Quem não está satisfeito com o trabalho da Câmara Municipal, quem considera que o Porto Muniz merece melhor equipa e um melhor Presidente de Câmara que vos saiba defender, que saiba bater o pé, que saiba concretizar ideias e transformá-los em projetos para melhorar a vossa vida, para dar mais progresso, mais desenvolvimento e mais bem-estar ao Porto Muniz, então só tem uma opção, que é votar no Emanuel Câmara, que é votar na lista do Partido Socialista. E meu querido Emanuel, desta vez tu vais fazer jus ao ditado popular que diz: água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Desta é que vai ser eleito o Presidente da Câmara Municipal de Porto Muniz. E vais ser eleito pela força da mudança. Não a da mudança partidária, isto é, trocar um partido por outro. O que está em causa não é trocar um presidente por outro presidente. O que está em causa é uma verdadeira mudança política. E uma verdadeira mudança política significa mudar a forma como se faz política, respeitando todos os cidadãos por igual, não fazendo diferença se eles são laranja, ou se são vermelhos, ou se são azuis, ou se são amarelos. Porque aqui no Porto Muniz, independentemente das suas opções partidárias, todos têm os mesmos direitos e todos têm os mesmos deveres e todos têm a mesma dignidade de ser tratados pelo Presidente da Câmara. Essa é uma mudança política. Mas também a mudança política que aqui referiste, de apostar no emprego como condição de criar oportunidades para as gerações mais novas. Mas há uma área que eu quero aqui destacar esta noite e que tem a ver com o apoio aos idosos e que faz parte do teu programa. O Porto Muniz é um concelho em que os idosos têm uma forte participação. Eu sei que a Câmara Municipal pode e deve, com a tua presidência,
desenvolver políticas de apoio social que possam ajudar a minorar as dificuldades dessas pessoas. Na doença, no apoio do dia-a-dia, em questões tão básicas como a limpeza, a alimentação, o combate à solidão, a garantia de um mínimo de segurança. Essas são tarefas e responsabilidades que podem e devem ser desenvolvidas por uma Câmara Municipal. Mas há outras que dependem do Governo da República. E eu quero aqui voltar a reafirmar que não aceito que se façam mais cortes nas pensões e nas reformas dos portugueses que trabalharam uma vida inteira. Não aceito. Não aceito. E já disse ontem em Porto Santo e volto a repetir hoje aqui no Porto Muniz, que votaremos contra essa proposta na Assembleia da República. E se mesmo assim o Governo a aprovar, nós enviaremos para o Tribunal Constitucional essa proposta para pedir a fiscalização sucessiva. E se por acaso, o que tenho muitas dúvidas, se essa lei se mantiver em vigor, quando o Partido Socialista voltar ao Governo, será uma das primeiras leis a revogar, de modo a devolver o rendimento dessas pensões e dessas reformas aos portugueses. E por duas razões essenciais. A primeira é por uma questão de justiça. Por uma questão de justiça social. Um português que trabalhou ao longo da vida e que preparou a sua reforma e que chegou aos 65, aos 70, aos 75, aos 80 anos e que só tem a sua reforma como rendimento, não tem outras oportunidades para voltar a trabalhar ou para ir à procura de outros rendimentos. Vive dessa reforma. E muitas das vezes essa reforma mal dá para chegar ao final do mês. Mal dá para fazer face àquilo que são as necessidades do dia-a-dia. Comprar comida, os remédios, ir a um médico, pagar a luz, pagar a água ou pagar a renda da casa. Há muitos reformados e pensionistas que, para além do esforço que fazem com a reforma que têm, muitas das vezes têm que a partilhar com os seus filhos que estão desempregados, ou ajudar os seus netos a comprar os livros da escola porque os pais estão desempregados e têm dificuldades. Esta é uma questão de justiça social. Não podemos permitir que o Estado vire costas, que o país abandone à sua sorte reformados e pensionistas que trabalharam uma vida inteira. E, sobretudo, não é justo, nem é sério que o Governo lance permanentemente a incerteza, o medo e a insegurança sobre esses portugueses que estão hoje reformados depois de uma vida inteira de trabalho, de dedicação e de esforço. Mas há uma outra razão. Do ponto de vista económico, não tem nenhum sentido que se corte rendimento, mais rendimento aos portugueses. Porque esse rendimento que faz falta aos reformados e aos pensionistas não é para irem passar férias de luxo fora de Portugal. Não é para comprarem artigos de luxo. É para fazerem face às tais necessidades do dia-a-dia que eu aqui vos falei. E quando alguém compra um pouco mais de comida, quando alguém ajuda os seus netos a comprar os livros da escola, quando alguém paga a água ou a luz, quando alguém vai ao comércio fazer uma compra, está a ajudar à economia local, está a ajudar à economia do nosso país. É por isso que desde o início eu sempre me opus à política dos cortes, porque a política dos cortes não resolve nada. Pelo contrário, cria mais problemas, porque cada vez que se corta, significa que há mais recessão económica. E cada vez que há mais recessão, a economia que devia subir, desce. E o desemprego que devia cair, sobe. Isto é o que tem acontecido ao longo destes 2 anos. Esta política dos cortes tem conduzido ao empobrecimento do nosso país. E um país que empobrece é um país que corta a esperança aos seus, às novas gerações. Um país que empobrece não cria oportunidades, nem perspectivas, nem horizontes de futuro
à geração mais qualificada de portugueses. E é por isso que, quando todos nós julgávamos que não se voltava a repetir no nosso país o que aconteceu no final da primeira década e dos anos 60 do século passado, isto é, portugueses a terem que emigrar para o continente americano, para o continente europeu, pois bem, 40 anos depois de restaurada a liberdade e a democracia no nosso país, voltamos a ter gente que tem que emigrar porque não tem oportunidades no nosso país para poder fazer face àquilo que são as suas expectativas de vida. Não têm uma única oportunidade de ter um trabalho, de ter um emprego, para poderem sustentar a sua família. E não há dia que eu não ande neste país e que não encontre, sobretudo, mães que vêm ter comigo dar conta de que a sua filha teve que emigrar ou de que o seu filho teve que sair de Portugal. Isto não é futuro e, sobretudo, não é esta a forma que nós temos de construir um Portugal. Um Portugal onde as pessoas devam ter oportunidades. Um Portugal onde as pessoas devam realizar essas oportunidades. Um Portugal onde as pessoas possam contribuir solidariamente para criar riqueza. Porque só um país que cria riqueza está em condições de poder resolver os seus problemas. Não é empobrecendo. Eu não conheço nenhum país no mundo que tenha pago a sua dívida ficando mais pobre. Bem pelo contrário, os países que querem pagar as suas dívidas criam riqueza. E só se pode criar riqueza apostando no emprego, apostando na economia, apoiando as pequenas e médias empresas em Portugal. Há dois anos, quando este governo tomou posse e quando começou a dizer que era inevitável a política da austeridade, a política dos cortes, nós levantámos a voz e nós dissemos que era um erro seguir pela política da austeridade, que era um disparate seguir pela política dos cortes e que era necessário ter uma outra prioridade para equilibrar as contas públicas e para resolver os problemas do nosso país. Essa prioridade era o crescimento económico e o emprego. Há 2 anos, há 1 ano e meio, mesmo há 1 ano, muita gente olhava para nós e sorria dizendo: isso é impossível, isso não passa de uma quimera, isso não passa de retórica política. Pois bem, ao fim de 2 anos, há hoje um consenso no nosso país, há hoje um consenso que começa a ganhar raízes na Europa, de que só podemos sair desta crise pela via do crescimento económico, pela via do emprego, porque só podemos equilibrar as contas públicas gerando e criando essa riqueza. Mas infelizmente no nosso país continuam alguns a não ver aquilo que entra pelos olhos adentro. E esses alguns, infelizmente, estão no governo de Portugal. Esses alguns, infelizmente, começam no primeiro-ministro do atual governo. Um governo que não aprende com a realidade. Um governo que ainda não percebeu que não cumpriu nenhum dos seus objetivos. Um governo que persiste na política de cortes, que só cria mais sofrimento e que nada resolve. Bem pelo contrário, soma crise à crise, aumenta o desemprego e aumenta a recessão. Este governo não aprendeu nada ao longo destes 2 anos. E pior do que isso, não estava preparado para governar o nosso país. Não há mês nenhum em que não haja instabilidade no país provocada pelo governo. Quer pelos membros do governo que começaram há 2 anos, quer por aqueles que vão entrando e já vão na 6ª remodelação governativa. Este governo entrou em agonia há vários meses. Em julho, essa agonia agravou-se. E apesar do balão de oxigênio que lhe foi dado no mês de julho, logo deitou tudo a perder novamente, entrando em nova crise no mês de agosto. Este governo, para além de incompetente, para além de uma enorme insensibilidade social, é um governo que é o maior fator de instabilidade política no nosso país,
tendo ministros no coração desse mesmo governo, que são ministros fragilizados e sem qualquer credibilidade ética para continuar no exercício de muitas das suas funções. A nossa responsabilidade é impedir que a agonia deste governo se transforme na agonia de Portugal. Essa é a nossa responsabilidade. Não a responsabilidade de quem aponta o que está mal, mas a responsabilidade de quem diz o que está mal, mas apresenta soluções alternativas. Temos sido assim desde o início. Uma oposição séria, firme, responsável, mas pela positiva. Eu sei que há outras oposições, as oposições do bate abaixo, as oposições que dizem mal, mas que não apresentam soluções. Essa oposição não mora aqui. Aqui mora uma oposição construtiva, que olha para os problemas dos portugueses e que apresenta soluções concretas, que olha para o país e põe a política ao serviço dos portugueses, que eleva a forma como se faz política em Portugal, não pactuando com suspeitas quando está a ética republicana em causa, e nunca, mas nunca virando as costas àquilo que é a nossa maior responsabilidade: apresentar soluções para resolver os problemas dos portugueses e os problemas de Portugal. Podia estar aqui, mas não vou estar toda a noite a falar-vos das propostas do Partido Socialista. Quero apenas falar-vos de uma em concreto, a da restauração. Como sabem, o Governo da República aumentou o IVA da restauração de 13% para 23%. O que é que acontece aos restaurantes? Os donos dos restaurantes já têm cada vez menos gente, porque se as pessoas estão desempregadas, se as pessoas têm menos dinheiro, se as pessoas têm menos reforma, se as pessoas têm menos salários, vão menos aos restaurantes. Muitos deles tiveram que, a contragosto, despedir empregados. Outros encerraram. Quando o Governo decidiu aumentar o IVA para 23%, os donos do restaurante não aumentaram o preço das refeições. O que é que eles fizeram? Foram aos seus lucros e, em alguns casos, às suas poupanças, e são eles que estão a pagar esse IVA para garantir que continuam a ter clientes nesses restaurantes. Muitos deles fecharam. Enviaram gente para o desemprego involuntariamente. Ainda ontem, no Porto Santo, um empresário da restauração me disse: eu não aguento mais 2 meses. É impossível. Ora, o que é que isto significa? Se o restaurante estiver aberto e tiver empregados, quer dizer que está a dar receita ao Estado. Porquê? Porque pelo menos a contribuição para a Segurança Social é paga, quer pelo dono do restaurante, quer pelos empregados. Mas se um restaurante fechar, não dá nenhuma receita ao Estado, mas o Estado aumenta a sua despesa, porque tem que pagar subsídios de desemprego para os trabalhadores que deixaram de ter emprego. Aqui têm um exemplo simples, que simultaneamente é elucidativo de uma política errada. Baixar o IVA não significa aumentar o déficit. Neste caso, baixar o IVA da restauração significa uma medida de inteligência fiscal que ajuda a equilibrar as contas públicas e a manter emprego e manter restaurantes abertos no nosso país. São medidas como estas que nós temos apresentado na Assembleia da República, porque onde estão os problemas devem estar as soluções. E porque nós aqui no PS entendemos que tanto se serve o país no governo como se serve na oposição, e que nós não estamos à espera da marcação de eleições para apresentarmos as nossas propostas. Há problemas, há propostas. Os portugueses vivem com dificuldades, a nossa responsabilidade é apresentar soluções. É também para esta nova forma de fazer política, a política do pé grande, a política ao serviço das pessoas, a política pela positiva, que eu vos peço a vossa ajuda. A ajuda para o Porto Santo,
há ajuda para a Madeira, mas também há ajuda para Portugal. Os portugueses são um povo enorme, um povo gigante, que se eleva perante os maiores desafios, mas precisa de ter lideranças fortes, precisa de ter visão, precisa de ter estratégia, precisa de ter equipas competentes, credíveis e confiáveis. É isso que o nosso país precisa, e mais cedo ou mais tarde é isso que Portugal vai ter. Viva Porto Muniz, viva a Madeira, viva Portugal! PS, 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 PS. Com o Porto Muniz. Muito obrigado. O senhor Juvenal, que desde a primeira hora, desde 1993, da Cruz, caindo numa ravina e morrendo de uma forma repentina. O senhor Juvenal e todos aqueles que desde sempre me acompanharam e que infelizmente, neste momento, já partiram, eu quero